Fala pessoal, tudo bem? Hoje é 18 de agosto de 2024, domingo, e neste vídeo eu vou falar sobre a saída do X aqui do Brasil, né? O Elon Musk tirou o escritório do X aqui do Brasil, demitiu ali cerca de 30 e poucos funcionários que tinham nesse escritório, e ele não tem mais escritório, não tem mais representantes aqui no Brasil. O serviço continua funcionando, por enquanto, né? Vamos ver até quando que o Alexandre de Moraes vai permitir que o X funcione aqui no Brasil. Do jeito que a ditadura está avançando, eu creio que ele vai fazer igual ele fez com o Telegram, igual ele fez com o Rumble, e essas plataformas vão acabar, e essa plataforma X também acabará encerrando as suas atividades de vez aqui no Brasil. Isso causará um grande impacto, porque tem muita gente que usa o X, né? O pessoal da extrema esquerda mesmo, tem muita gente que ganha dinheiro ali com o X. Muita gente. O pessoal da grande mídia, então, nem se fala, e eu não sei como que vai ficar essa situação. Eu acho que vai ter uma pressão muito grande em cima do Alexandre de Moraes, principalmente por conta da grande mídia. Então, neste vídeo nós vamos falar sobre isso e vamos falar também sobre o 6º capítulo da novela do Glenn Greenwald, que está jogando na mídia aí, né, lá na Folha de São Paulo, estes vazamentos das conversas ali dos assessores do Alexandre de Moraes. E nesse 6º capítulo ele vai falar sobre a perseguição que o Alexandre de Moraes faz sobre o Alan dos Santos. Então vou mostrar tudo isso para vocês aqui, espero que o vídeo não fique muito longo, mas que você assista até o final que você vai ver que está bem interessante. Peço a vocês também que se inscrevam aí no canal, se não for inscrito, observe aí, se não tiver inscrito, se inscreva. Faça aí os seus comentários ao final do vídeo, o que você acha desses assuntos. Não se esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Vamos começar aqui, pessoal. Vocês viram aí que o Silvio Santos nos deixou, né? O Silvio Santos morreu ali aos 93 anos de idade e foi o maior comunicador que nós tivemos aqui no Brasil até hoje, sem dúvida nenhuma, né? Um cara que, se você buscar aí na internet, você vai ver várias mensagens assim, o cara era um cara muito bom, um exemplo, né? Era um exemplo que venceu pela sua dedicação e venceu, então, ali pela sua meritocracia, coisa que o pessoal da esquerda detesta. Meritocracia é uma coisa que eles odeiam. Acho que as pessoas têm que vencer às custas dos outros. E Silvio Santos era um cara contrário a isso e ele venceu pelos seus próprios méritos. E aí nós temos aqui o blog do Noblar. Silvio Santos, um office boy de luxo do governo, de qualquer governo, por Ricardo Noblar. Então, o cara foi simplesmente o maior comunicador, o cara foi proprietário de uma rede de televisão do SBT, mas para o Ricardo Noblar, o que importa do Silvio Santos é falar que ele era um office boy de luxo de governo. E aí nós vimos aí esquerdistas falando que Silvio Santos apoiou a ditadura, que apoiava o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, para a turma da extrema esquerda, é um ditador. O Lula é que é um democrata. Então, como o Silvio Santos apoiou o presidente Bolsonaro, inclusive falou com ele ao vivo, quando o presidente foi eleito ali, o presidente entrou ao vivo lá no programa do Silvio Santos, e aí então o pessoal da extrema esquerda não perdoa isso, né? Eles acham que ninguém pode apoiar Bolsonaro porque Bolsonaro é o pior ser do mundo. E aí, pessoal, vamos falar agora sobre o indiciamento do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e do Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal também, na gestão do Bolsonaro. O que acontece? O Anderson Torres estava nos Estados Unidos quando aconteceu ali o 8 de janeiro, ele imediatamente voltou de lá, chegando aqui ele foi preso, ele acreditou que nós estávamos ainda numa democracia, né? E por isso ele voltou e chegou aqui, ele foi para a cadeia e ficou vários meses preso. Até hoje está cumprindo restrições à sua liberdade. Está em casa, mas cumprindo restrições à sua liberdade. Pior aconteceu com o Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que foi acusado de montar uma operação durante as eleições para proibir os eleitores do Lula de votar lá no Nordeste. É uma coisa sem pé nem cabeça. Eu que fui policial rodoviário federal durante mais de 25 anos, eu sei que todas as vezes que tem eleição, nós temos ali as operações eleições, e é feito, sim, fiscalizações no Brasil inteiro. As eleições não se sobrepõem ao Código de Trânsito, o Código de Trânsito é uma lei federal, e se você estiver ali trabalhando e você se deparar com um ônibus lotado de pessoas, sem nenhuma segurança, sem freio, sem iluminação,
Você não pode deixar ele seguir porque essas pessoas estão indo votar. Você tem que abordar e comunicar, então, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral ali, da sua cidade, para que eles providenciem novas formas, um novo veículo para levar essas pessoas para votarem. E o próprio Alexandre de Moraes disse, depois das eleições, que ninguém deixou de votar. Mas aí, como ele tinha que perseguir os apoiadores do presidente Bolsonaro, ele então prendeu o Silvinei Vasquez, prendeu o Anderson Torres, e como o Silvinei Vasquez ficou 1 ano preso e o Anderson Torres ficou também vários meses preso, agora o Alexandre de Moraes tem que justificar essas prisões, porque senão ele vai falar, tudo bem, vai embora, nós não provamos nada contra vocês, vocês não fizeram nada e ficaram esse tempo todo na cadeia, sem ter sido julgado, sem ter sido condenado, cumprindo pena em uma prisão preventiva, alongada desse tanto. Então, a coisa toda feita de forma ilegal e que agora o Alexandre de Moraes tem que justificar essa ilegalidade, mandando ali a Polícia Federal, a Gestapo dele, indiciar os dois. Então, nós temos aqui, no jornal da Record, PF indicia Anderson Torres e Silvinei Vasquez por bloqueios em estrada nas eleições de 2022. Então, como eu falei aqui, uma falácia isso daí, uma mentira, todo mundo sabe que é mentira, mas eles têm que dobrar a aposta, porque eles não podem chegar e dizer apenas, vão embora, vocês não fizeram nada e tudo bem, vida que segue, depois de ter roubado 1 ano da vida do Silvinei Vasquez e vários meses da vida do Anderson Torres e até hoje estão aí com tornozeleira eletrônica, cumprindo restrições à sua liberdade. Então, uma coisa feita toda de forma ilegal, e agora estão tentando justificar essa ilegalidade, dobrando a aposta, dizendo que eles realmente cometeram crimes. E aí nós vemos aqui o comentário do Joel Pinheiro lá na Globo News, uma coisa asquerosa. Havia um risco verdadeiro de ataque real à nossa democracia. Meu Deus do céu, como que tinha, né? Igual o Maduro está falando lá dos opositores dele lá na Venezuela, a mesma coisa, né? O Brasil viveu isso. Naquele dia, o TSE, na figura do Moraes, salvou a democracia brasileira. Nossa, nós devemos muito ao Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um herói, salvou a nossa democracia, né? Diz o Joel Pinheiro sobre a Polícia Federal ter indiciado o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e o Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, por impedir o deslocamento de eleitores no segundo turno da eleição presidencial em 2022. Eles sabem que isso daqui é uma mentira, eles sabem que é mentira, mas eles têm que continuar falando isso para poder justificar a prisão desses dois. Como eles são bolsonaristas, como eles chamam, né? Então vale tudo, inclusive acabar com a democracia, não seguir as leis, não seguir o que eles tanto falam, Estado democrático de direito, mas punir eles porque eles são bolsonaristas. Essa é a democracia que nós vivemos. E aí, pessoal, vamos falar agora sobre a saída do escritório do X aqui do Brasil. Parece que nós só não temos o X em algumas ditaduras por aí, como é o caso da China, da Rússia, de alguns paisecos por aí que são ditaduras. E agora o Brasil está junto com essa turma, porque o Alexandre de Moraes começou a multar, multas absurdas, valores absurdos, parece que tinha até valores já por hora, porque ele mandou o X excluir, censurar pessoas aqui, excluir perfis de pessoas aqui, e o X pediu então que ele justificasse, que ele mostrasse qual que era o amparo legal para fazer isso, e o Alexandre de Moraes simplesmente mandou que se excluísse e pronto, porque ele é a lei, né? Ele é a lei, Alexandre de Moraes, né? Então, estava nesse nível a coisa. E aí o Elon Musk ele postou aqui ontem, dizendo o seguinte: a decisão de fechar o escritório do X no Brasil foi difícil, mas se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta, ele colocou aqui, entre parênteses aqui, ilegal, e entrega de informações privadas do Alexandre, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados. Por quê? Porque o Elon Musk ele é acostumado a mexer com a justiça americana, por exemplo, que jamais aconteceria uma coisa como essa. Pelo menos seria muito difícil acontecer. E aí você vai se deparar com uma justiça, como ele fala aqui,
como ele fala aqui entre aspas, né, ele fez uma outra postagem depois dizendo o seguinte, ó, devido às exigências da justiça, entre aspas, justiça Alexandre, ele coloca, ele marca o Alexandre aqui, ó, no Brasil, que nos obrigariam a violar em segredo, o Alexandre de Moraes não queria, era secreto, era sigiloso, ele não queria que o X dissesse que a ordem vinha do Alexandre de Moraes, ele queria que apenas eles bloqueassem as pessoas e ficassem com o ônus deste bloqueio. O Alexandre de Moraes não queria aparecer, queria ficar na surdina. Mas se é uma coisa legal, por que ele coloca em segredo? Se é tão legal, como ele diz, que está em defesa da democracia, para que colocar em segredo? E aí, ó, violando então as leis brasileiras, argentinas, americanas e internacionais. O X não tem escolha a não ser fechar nossas operações locais no Brasil. Ele é uma vergonha total à justiça. E aí o Elon Musk, ele retuita uma postagem aqui do X, que eu vou mostrar para vocês aqui traduzido, o que disse a nota do X. A nota do X diz o seguinte, ó. Na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou o nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta que compartilhamos aqui para exportar suas ações. Apesar de nossos numerosos recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como eu disse, não tem mais devido processo legal. Pelo menos não para o Alexandre de Moraes. Ele não cumpre mais a lei há muito tempo. Se ele cumprisse a lei, ele não estaria julgando milhares de pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Então, o Alexandre de Moraes está cá e andando para as leis brasileiras. Como resultado, para proteger a segurança da nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com um efeito imediato. Então, está encerrando as operações no Brasil com efeito imediato. Aí ele diz o seguinte, ó, o Serviço X continua disponível para a população do Brasil. Então, ele está dizendo aqui que está fechando o escritório de representação aqui no Brasil, mas o serviço vai continuar funcionando aqui no Brasil. Pelo menos até o Alexandre de Moraes não der uma ordem para excluir daqui também, Estamos profundamente tristes pelos termos que foram solicitados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusiva de Alexandre de Moraes. E a responsabilidade é do Alexandre de Moraes. Não é o X que está saindo daqui por livre e espontânea vontade. É que o Moraes está fazendo uma pressão tão grande em cima do X que ficou inviável o escritório permanecer aqui, porque as pessoas seriam presas. Suas ações são incompatíveis com o governo democrático. Nós não temos um governo democrático. Basta ver aí o que o Lula está fazendo em relação à Venezuela, apoiando totalmente o Maduro, falando em novas eleições na Venezuela, sendo que já foi comprovado que o Maduro roubou as eleições. Então nós não temos um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Isso aqui é a parte mais importante da nota do X, tá, pessoal? O povo brasileiro tem uma escolha a fazer. Democracia ou Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes não tem nada a ver com democracia, apesar dele falar o tempo todo que tudo que ele está fazendo é em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. É o que mais ele fala. Mas nós sabemos muito bem que um cara que não respeita as leis não pode falar que é um democrático. Ele não é democrata. Não tem como uma pessoa não respeitar as leis e me falar que em democracia. Então nós temos uma escolha, segundo o X, nós temos uma escolha a fazer. O povo brasileiro escolhe a democracia ou escolhe Alexandre de Moraes. E no dia 7 de setembro nós faremos umas grandes manifestações no Brasil, principalmente na Avenida Paulista, onde o presidente Bolsonaro já disse que vai participar. Bolsonaro vai participar dessas manifestações e a Paulista vai estar lotada no dia 7 de setembro com a pauta fora Alexandre de Moraes, porque nós não aguentamos mais a ditadura deste ditador de toga. E aí nós vemos aí o pessoal da extrema esquerda tá batendo palma para o Alexandre de Moraes e apoiando essa decisão dele. O pessoal da esquerda é engraçado, né? Eles usam a própria rede do Elon Musk, o X, para vir criticar e achar que tem que ser fechado mesmo. Esse Zaratini aqui, que é um deputado petista, né? Elon Musk está fechando o escritório de representação da plataforma X no Brasil porque não quer respeitar as leis brasileiras.
É respeitar a lei ilegal, respeitar a ordem ilegal. Isso aí não é nenhum demérito. Essa é uma manobra para fugir de possíveis punições, tem que fugir mesmo. Quando você não suporta uma ordem ilegal e você tem multas milionárias por hora, sendo que se você cumprir a ordem ilegal você está cometendo uma ilegalidade, então você tem que ir embora mesmo, fechar as portas e ir embora. Ninguém está acima da lei, nem o Alexandre de Moraes e nem vocês do PT estão acima das leis. Aliás, não era para ser. Mas vocês estão acima da lei, né? Vocês fazem o que querem. O que o Brasil precisa é ampliar as punições para as plataformas que permitem a proliferação do discurso de ódio e desinformação. Então ele acha que ainda está pouco. O Zaratini acha que ainda está pouco. Tem que aumentar, ampliar as punições a essas plataformas. É o que eles querem, né? É o que eles falam sempre. Eles querem uma democracia tipo a democracia chinesa, onde o governo fala o que ele quer e aquilo ali é lei e acabou. E não tem ninguém para questionar. Então é isso que o pessoal do PT quer. É isso que o PT quer. Aí nós temos aqui a revista Fórum, que é do pessoal da extrema esquerda, né? Acabou. Xandão destrói o Musk. E parabéns, STF. Internautas celebram o fechamento do X no Brasil. Será mesmo que os internautas estão celebrando o fechamento do X no Brasil? Porque tem muito internauta de extrema esquerda, inclusive essa própria revista Fórum está postando na plataforma do X, né? Tá postando na plataforma X. É interessante, eles querem o fechamento de uma coisa que eles usam até mais do que nós. Tem muito petista aí que usa muito mais o X do que eu, por exemplo. Muito mais. E aí vem falar agora que tem que fechar mesmo e que tem que punir. Tem que punir. Essa Carolina Botelho aqui, ela fala que ela é uma cientista política lá da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: Elon Musk merece um grande foda-se e já vai tarde, desgraça. Vai esculhambar a democracia em outro lugar que o mereça. Democracia, né? Ele está esculhambando. É ele que está esculhambando a democracia, não é o Alexandre de Moraes com as ordens absurdas dele, né? Mas, infelizmente, acho que não vai. É só mais uma espécie de clickbait do canalha. E aí ela retuita aqui uma postagem desse Renan Brites Peixoto que estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Elon Musk dobrou a aposta e vai desafiar a justiça brasileira. Ele não está desafiando a justiça brasileira, ele está apenas se recusando a cumprir uma ordem ilegal, porque ele já percebeu que se ele cumprir essa, virão outras ordens ilegais. E ele não vai conseguir, mesmo que ele quisesse, cumprir esse tanto de ordens ilegais sem que ele seja punido, porque o X não é uma plataforma brasileira. Ela é uma plataforma americana e que está no mundo inteiro. E o Musk pode ser, inclusive, punido pela justiça americana por estar apoiando ordens ilegais em um regime ditatorial como está sendo já o nosso. Então é por isso que o X tirou o seu escritório aqui do Brasil. E aí eu vou mostrar para vocês aqui esse Pedro Ronchi, que é um outro da turminha lá do gabinete da ousadia, né? Esse aqui ganha dinheiro aqui no X, porque vive postando aqui. Vive postando. E a raiva do Elon Musk não é pelas decisões judiciais, mas pelo prejuízo que tomou devido à incapacidade de administrar a rede social. O Elon Musk é um incapaz, né? O cara nunca conseguiu nada na vida porque é muito incapaz. Ele não consegue gerir uma rede social. Segundo Pedro Ronchi, o Elon Musk é um incapaz. Deve ser por isso que ele é um dos caras mais ricos do mundo, né? Deve ser por isso. Temos aqui o dono do Brasil 247, o Leonardo Atush, e o Leonardo Atush, ele faz uma fake news para dizer que está tendo uma fake news do X. Eu já mostrei para vocês aqui a nota do X, né? Então vamos lá. Ele diz o seguinte aqui, ó: é fake que o X encerrou atividades no Brasil. Como esse post comprova, ou seja, ele está dizendo que como ele está postando aqui no X, significa que o X não encerrou as atividades. Mas a nota do X diz claramente que eles estavam encerrando as atividades do escritório de representação no Brasil, mas que o serviço aqui no Brasil continuaria. Deixou bem claro lá. E aí vem o Atush dizer que não, é fake news que o X encerrou, até porque eu estou postando aqui. Então ele faz uma fake news para dizer que o X está fazendo uma fake news. Musk decidiu operar à margem das leis e sem representação legal no Brasil para não cumprir determinações do STF.
como eu disse já, né, determinações ilegais, totalmente ilegais. O desfecho lógico seria o banimento da rede por aqui. Então, o Atush, que está usando a rede do X, que usa todos os dias, está querendo o banimento da rede. Mas é isso que ele busca para se vitimizar. Então, ele está dizendo que o Elon Musk, na verdade, está querendo se vitimizar. E enquanto isso, né, enquanto está acontecendo toda essa perseguição do Alexandre de Moraes, que vocês estão vendo nos vazamentos aí das conversas dos assessores dele, dos juízes auxiliares, você vê que lá no Congresso Nacional ainda tem uma turma montando tropa de choque para blindar o Alexandre de Moraes. Isso aqui é a turma do PT, né? Porque quem defende o Alexandre de Moraes é quem foi beneficiado por ele. E quem que foi beneficiado pelo Alexandre de Moraes? O Lula e a sua turma. O Lula e a sua turma, porque essas eleições aí todo mundo viu como é que aconteceu. Né? O Alexandre de Moraes é o grande responsável pelo Lula estar lá hoje na cadeira de presidente. Isso até o Gilmar Mendes já admitiu isso, que Lula só está lá graças à atuação do TSE. Senão, ele não estaria. Se dependesse da vontade do povo mesmo, a vontade popular, ele não estaria sentado naquela cadeira. Então, teve toda uma manipulação que todo mundo viu. Bolsonaro não podia falar nada, que era punido. Lula podia falar o que quisesse, que era liberdade de expressão. Então, houve-se uma grande manipulação. Nós vimos o Barroso indo para dentro do Congresso proibir a aprovação da lei do voto impresso. Eu mostrei para vocês no vídeo anterior que o Lula estava elogiando o sistema eleitoral da Venezuela, que tinha um ticket, segundo ele, né? Ah, você vota lá na Venezuela, tem um ticket e você coloca na urna. Não, não é o ticket, é o voto impresso, tá? E aí aqui não pode ter, aqui não pode ter, não se sabe ainda por que não pode ter aqui, né? Lá na Venezuela é democrático ter, aqui não. Aqui é antidemocrático. Mas enfim. Aí nós temos aqui, o Glenn Greenwald, ele postou hoje, então, esse post aqui, ó. Ele postou isso daqui, ó. Quando o STF deu a Moraes o poder de censurar para a eleição de 2022, engraçado, né? Por que ele não falou isso lá, né? Tá falando agora. O Glenn Greenwald sabia que estava tendo essa censura desde lá de 2022, mas ele só resolveu falar agora, não sei por quê. Tudo sem processo, né? Tudo sem processo, sem um devido processo legal. Carmen Lúcia reconheceu o quão perigoso esse esquema é, mas ela enfatizou que o poder expiraria exatamente um dia depois da eleição. Moraes não tem base legal para a censura contínua. E aí ele retuita um tweet aqui do Samuel Puncher, que é esse tweet aqui, onde a Carmen Lúcia ela fala aquela fala dela lá, não, tá parecendo censura, é censura, mas como é só até amanhã, só até segunda-feira, então eu vou aprovar aqui, eu vou votar com o relator aqui, né? Mas depois a gente não pode permitir que continue a censura, não é isso? Aí o Samuel Puncher dizia o seguinte, ó, este é um caso específico e estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A inibição é até o dia 31/10, exatamente um dia subsequente ao do segundo turno. Isso disse a Carmen Lúcia, excelentíssima ministra do Superior Tribunal Eleitoral. O vídeo aqui dela é de mais de 2 minutos, então vai ficar muito longo eu colocar o vídeo aqui, mas em tese foi basicamente isso daqui que ela falou, tá? Que era uma censura, mas que era um caso excepcional e ela então aprovaria esta censura. E aí nós chegamos aqui, né? Nós chegamos aqui no 6º capítulo da novela Glenn Greenwald, com o vazamento das falas dos assessores do Alexandre de Moraes. E nós temos aqui a Folha de São Paulo, né, que está divulgando, no dia de hoje, às 6 horas da manhã, 6 horas e 12 minutos da manhã. Mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com os Estados Unidos e Interpol sobre o Alan dos Santos. O que acontece? O Alexandre de Moraes pediu para que o Alan fosse extraditado e pediu para que colocasse o nome dele entre os procurados lá da Interpol. Mas esses pedidos deles foram recusados, eles não acataram esses pedidos do Alexandre de Moraes, até porque é ilegal, né? É ilegal. Ele é um ditador, então ele estava fazendo mais pedidos, ordens ilegais. E aí, assim como o Elon Musk não cumpriu as ordens ilegais dele, a Interpol e os Estados Unidos, o governo americano, também não cumpriram em relação ao Alan dos Santos. E aí nós temos aqui a notícia, ó, mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com os Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos.
Por outro lado, o ministro afirma que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados. Então, o que é regulares? O que é regulares, procedimentos regulares e oficiais? Oficiais é porque são feitos pelas instituições. E quem são as instituições? TSE e STF. Então ele usa as instituições para dar ar de legalidade às suas medidas autoritárias e ilegais. Então vamos ver aqui o vazamento. O que diz aqui a matéria da Folha de São Paulo sobre os vazamentos que foi divulgado hoje pelo Glenn Greenwald. Ó, uma conversa em 2022 entre dois juízes instrutores do ministro Alexandre de Moraes, um do STF e outro do TSE, revela o descontentamento do gabinete do ministro com a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos no caso do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Tá, vamos lá. O influenciador é investigado nos inquéritos das milícias digitais e das fake news por causa de seus ataques às instituições e à democracia. Quem assistia e acompanhava aí o Terça Livre, quando o Alan dos Santos comandava o Terça Livre aqui, a gente via o que o Alan dos Santos falava ali. O Alan dos Santos criticava justamente o que essa turma faz aí, que continua fazendo até hoje. Mas como eles não aceitam críticas à democracia, né? O Alexandre de Moraes, que é a democracia, ele não aceita críticas, então ele começou a perseguir, o Alan dos Santos percebeu que seria preso se ficasse aqui e vazou para os Estados Unidos. E hoje está lá. Aí, ó, ele tem contra si um mandado de prisão preventiva expedido por Moraes e é considerado foragido da justiça brasileira. Então, a justiça brasileira considera que o Alan dos Santos está foragido nos Estados Unidos. Na última quarta, dia 14, foi alvo de nova ordem de prisão expedida por Moraes sob suspeita de crimes contra a honra, obstrução de justiça e ameaça. Em outubro de 21, também Moraes determinou a prisão, a inclusão na difusão vermelha da Interpol e a extradição de Alan pelos Estados Unidos, onde ele foi morar desde que foi alvo de buscas da Polícia Federal no Brasil. A conversa entre os juízes Ayrton Vieira, braço direito de Moraes no STF, e Marco Antônio Vargas, do gabinete da presidência do TSE, ocorreu em novembro de 22 e é parte dos mais de 6 GB de diálogos entre integrantes dos gabinetes de Moraes acessados pela Folha. Procurado, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes disse que todos os procedimentos foram oficiais regulares, para dar ar de legalidade, então, usando as instituições para fazer as suas perseguições políticas, né? Aí nós temos aqui a continuação. Alan dos Santos virou tema no grupo de WhatsApp, que é o grupo onde as conversas foram vazadas, né? E quem será que vazou? Como eu disse num vídeo anterior atrás aí, com certeza alguém que não estava conseguindo dormir, né? Não estava conseguindo dormir com tanta injustiça que está acontecendo aqui no Brasil. E aí você vê senhorinhas aí de 70 e poucos anos aí condenada a 17 anos de cadeia, outra condenada a 14 anos porque escreveu com batom, perdeu o mané na estátua. E aí esse tipo de coisa eu acho que tira o sono de pessoas normais. Pessoas como Alexandre de Moraes não, porque esse daí, como eu disse, é um psicopata e esse daí não perde um sono por conta de ter destruído essas pessoas aí, as famílias dessas pessoas. Alan dos Santos, então, virou tema do grupo de WhatsApp após aparecer em vídeos durante manifestação contra 5 ministros do STF que participavam de um evento privado em Nova York. No dia 14 de novembro de 22, o juiz Marco Antônio Vargas enviou no grupo em que estava Ayrton Vieira mensagens do ministro Moraes. Vamos ver aqui quais são as mensagens. O texto é acompanhado de um link de uma publicação em uma rede social com um vídeo do blogueiro bolsonarista ofendendo um brasileiro na saída do hotel onde os ministros do STF estavam hospedados. Nossa, que crime hediondo, né? Peça para o Ayrton, isso aqui aspas para o Moraes, tá? Peça para o Ayrton falar com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho, né? Diz o texto aí da mensagem. Ayrton Vieira afirmou ao colega em sua resposta já ter acionado o representante da Interpol no Brasil. Segundo ele, a Interpol em Washington e o adido brasileiro na organização também tinham sido procurados para que tomassem as providências em relação a Alan dos Santos. Questionado pelo juiz Marco Antônio Vargas se a Interpol havia incluído o nome do blogueiro no alerta vermelho, o magistrado lotado no STF
mandou um áudio explicando a situação. Aí aspas aqui para o magistrado, então, justificando aqui, explicando aqui a situação para o Moraes. A questão do alerta vermelho é uma longa história, mas em resumo é o seguinte: o pedido do alerta vermelho já foi feito há mais de ano, só que ele está lá em Lyon, Lyon é lá na França, tá? Que é a sede da Interpol. E o pessoal de lá até agora não atendeu, simplesmente se recusou a pôr e de nada adiantaram os pedidos reiterados feitos pela Interpol aqui do Brasil, afirmou o Ayrton Vieira. Por que, né, que a Interpol de lá da França não atendeu o pedido esdrúxulo do Moraes? Porque é um pedido ilegal. Segundo ele mesmo após vários pedidos, o escritório central da Interpol na França não incluiu o nome do Alan no alerta vermelho e deu a entender que a questão poderia ter viés político. Mas a perseguição que eles fazem ao Alan dos Santos e tantas outras pessoas, milhares de pessoas aqui no Brasil, todos de direita, não tem nenhum viés político, né? Não tem nenhum viés político, mas a negativa da Interpol a uma ordem ilegal do Alexandre de Moraes, aí sim, aí tem viés político. Isso já foi feito há mais de ano, nós estamos pedindo, eles não colocaram. Isso fez com que, aliás, o Alan dos Santos não fosse preso até agora. E nem vai ser, tá? Nem vai ser. Porque lá eles não vão cumprir, assim como nos Estados Unidos não vão cumprir as ordens ilegais do Xandão. O juiz também comentou no áudio que até novembro de 2022 os Estados Unidos nem sequer responderam oficialmente o pedido de extradição e não vão responder. O escritório central da Interpol em Lyon não coloca o nome dele no alerta vermelho. Os Estados Unidos não respondem ao pedido de extradição que já foi feito com base até na prisão preventiva dele decretada. E a situação é essa, afirmou. Então, o que tem o Alexandre de Moraes decretar a prisão do Alan dos Santos? De que valor que vai ter isso? Que valor físico que teria isso contra o Alan dos Santos? Ele não vai conseguir atingir o Alan dos Santos nunca. Então ele faz isso, fala que ele é um cara que ele é condenado pela justiça brasileira, cometeu crimes aqui, e quando os Estados Unidos ou a própria Interpol vai analisar os crimes cometidos pelo Alan dos Santos, na verdade não são crimes nem aqui e nem lá nos Estados Unidos. Então por isso eles negam esse pedido. Após o áudio, os dois juízes trocaram algumas mensagens ainda sobre o caso de Alan dos Santos. Explicitaram ainda mais o descontentamento com a postura da Interpol e do governo americano. Ayrton Vieira, no entanto, afirmou que o pessoal da Interpol acreditava que com a troca de governo e posse de Lula, aí não tem viés político, né? A situação poderia ter alguma mudança. Nem vou responder ao ministro, porque ele deve saber bem essa história, disse o juiz Marco Antônio Vargas. Sim, conhece essa história em detalhes. Não se conforma com toda a razão, mas nada podemos fazer quanto a essa questão da Interpol, assim como com a questão da extradição. Tudo o que podíamos fazer foi feito, seguimos todo o trâmite. Mas a Interpol em Lyon engavetou o pedido de alerta vermelho e os Estados Unidos não resolvem a questão da extradição. Difícil. Em uma outra mensagem, presta atenção que a coisa vai ficando mais grave, tá? Em uma outra mensagem, o juiz do TSE classificou a postura da Interpol e do governo dos Estados Unidos de sacanagem. Quer dizer, quem está errado é a Interpol e o governo americano. Estão de sacanagem com o Xandão, que não está cumprindo as ordens dele, né? Ayrton, em seguida, afirmou, com certeza, por isso esse idiota do Alan dos Santos se sente livre para fazer o que faz. Olha só o ódio que esses caras têm do Alan dos Santos. Olha só agora, olha só, eu vou até grifar para vocês verem aqui o que esse cara fala. Dá vontade de mandar uns jagunços pegar esse cara na marra e colocar num avião brasileiro. Ou seja, eles têm vontade de ir lá nos Estados Unidos e sequestrar o Alan dos Santos com jagunços, enfiar num avião e trazer para o Brasil, para colocar ele aqui no fundo de uma cadeia e jogar a chave fora. Mas isso aqui é a democracia, isso aqui está tudo legal. Imagina alguém ligado a Bolsonaro falando algo parecido com isso. O que estaria acontecendo com a imprensa no Brasil? E mais o Marco Antônio Vargas, que é o juiz auxiliar, um dos juízes auxiliares do Xandão, pode falar que dá vontade de ir lá nos Estados Unidos sequestrar o Alan dos Santos, jogar dentro do avião e trazer ele para cá na marra. Após as mensagens, Ayrton Vieira ainda mandou o último áudio sobre o tema. Na mensagem, além de repetir a situação na Interpol,
ele elevou o tom das críticas ao governo dos Estados Unidos. Então, aspas de novo para o magistrado. Se eles quiserem te mandar embora porque não gostaram dos seus olhos, eles inventam um pretexto qualquer e colocam você no primeiro avião de volta e deportam, extraditam, dão pé no traseiro, o nome que você quiser. Mas eles fazem o que eles bem entenderem com quem eles quiserem. Do contrário, não há governo no mundo que determine o que eles têm que fazer, disse. Ou seja, o assessor do Alexandre de Moraes acha que ele deveria ter o poder de mandar no governo americano e o governo americano falar sim, senhor e pronto. Como eles não falam, eles criticam. Você vê que o cara é um militante, só faltou falar que os estadunidenses, né, o imperialismo americano, o imperialismo yankee, só faltou usar esse tipo de palavra aqui. O cara é um militante de extrema esquerda. Eles têm o tempo deles, os interesses deles. Esse é o problema todo, essa é a questão. Aí continua aqui, o juiz ainda reforçou a leitura de que a mudança de governo no Brasil poderia facilitar o processo de extradição. Foi o que disse ali, né? Muito democrático isso, né? Não tem nenhum viés ideológico nisso aqui. Porque se para nós o Alan dos Santos tem alguma importância, para eles a importância é zero. Então, nem aí para o Alan dos Santos, né? Então, eles não vão comprar uma dor de cabeça com o governo do Brasil, isso se o Lula pressionasse, né? Em que pese o governo do Brasil ser de outra orientação. Talvez a partir de 1º de janeiro a coisa mude, não sei, afirmou. Só que a coisa não mudou, né? A coisa não mudou e o governo americano não aceitou, né, atender à ordem ilegal do Alexandre de Moraes e a coisa continua como está. Ou seja, o Alan dos Santos está lá, está protegido pela lei americana, pela Constituição americana, e ele não será extraditado para dor de cabeça do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes deve ter perdido... Ele não perde sono pelas pessoas, pelas milhares de pessoas que ele destruiu a vida, não. Mas, por ele não ter conseguido prender o Alan dos Santos, eu tenho certeza que ele perde o sono. Ele acorda à noite tendo pesadelos com o Alan dos Santos. Ele gostaria de prender tanto o Alan dos Santos, como o Rodrigo Constantino, como o Paulo Figueiredo, todos esses jornalistas que estão nos Estados Unidos hoje e que ele não conseguiu prender. Ele não perde sono de jeito nenhum por quem ele destruiu, mas sim por aqueles que ele não conseguiu destruir. Esse é o Alexandre de Moraes, o juiz mais democrático do Brasil. Então, pessoal, é isso. Eu peço a vocês que vocês observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se. Não se esqueçam de acionar também o sininho das notificações para que você seja notificado de novos vídeos que eu posto aqui no canal. Não esqueça também de deixar o seu like, de fazer os seus comentários e compartilhar com mais pessoas este vídeo. Fiquem todos com Deus, tenham aí um bom domingo. Tchau.